Introdução a estruturas de mercado. Comentar aqui esse resumo feito por mim. Vamos lá. Quais são os tipos de estruturas de mercado? São a concorrência perfeita, o monopólio, o oligopólio, concorrência monopolística. São esses 4, os principais, né? Há quem diga que tem mais, só que os que vão ser estudados aqui serão esses. E vamos analisar aqui as diferenças. Começando pela concorrência perfeita, né? Que, como o próprio nome já sugere, né, é uma concorrência perfeita. E o que é que existiria numa concorrência perfeita? Número infinito de demandantes e ofertantes. Não existe barreiras à entrada. Produtos são homogêneos, ou seja, perfeitamente substituíveis. E transparência nas informações. O exemplo mais próximo que se pode chegar disso são as commodities, né? Os grãos. O monopólio é praticamente o oposto disso aí. Por quê? Enquanto a concorrência tem um infinito número de ofertantes, aqui a gente só tem um ofertante. Um ofertante para inúmeros demandantes. Produto único, ou seja, só existe esse produto, não tem como substituir ele por outro. Existem, eu vou até mudar aqui a cor, existem barreiras à entrada, um ofertante, único produto, barreiras à entrada. E não há transparência. Então, é praticamente o inverso, o oposto da concorrência perfeita. Os outros dois vai ser uma mistura entre os dois, certo? E aqui vamos identificar as diferenças. Primeiramente, a concorrência, primeiramente o oligopólio. Por quê? O oligopólio é muito parecido com o monopólio. A diferença é que não tem um único ofertante, enquanto aqui tem apenas um, aqui tem mais de um. Só que não são tantos quanto na concorrência perfeita, né? Como na concorrência perfeita. Então vamos observar as características. Poucos ofertantes e muitos demandantes, como sempre, né? Em todos os mercados vai haver muitos demandantes. Aqui existe barreiras à entrada. O produto ele pode ser homogêneo ou heterogêneo, certo? E não há transparência. E a concorrência monopolística? O que seria ela? A mistura dos dois primeiros. Infinito número de demandantes e ofertantes, ou seja, em relação à oferta, a gente tem muitos. Também não existe barreiras à entrada e existe transparência. O diferencial vai estar justamente aqui, ó. O produto é heterogêneo, tendo suas características parecidas, mas perceptíveis. Aqui se diz que cada empresa tem o monopólio do seu produto, certo? Por exemplo, todo refrigerante é refrigerante, mas nem todo refrigerante é Coca-Cola. Então, a Coca-Cola tem o monopólio da Coca-Cola, ou seja, do seu produto, a fórmula do seu produto. E isso, embora se tenha um mercado de produtos com características parecidas, né, como refrigerante, por exemplo, mas as diferenças vão estar justamente onde? Na reputação da marca, na própria qualidade do produto, no atendimento prestado, na garantia que é dada, no serviço pós-venda. Eu vou até acrescentar um aqui porque foi tema de questão. Na distância. Então, a distância foi considerado um fator de diferenciação do produto, que no caso, na questão que eu vi, era uma padaria. E a diferença é que uma era mais próxima da casa de uma determinada pessoa e a outra era mais longe. Logo, essa distância foi um diferencial para caracterizar esse mercado como concorrência monopolística.
em que uma empresa tinha o diferencial da distância, certo? De ser mais próxima que a outra. Então vamos lá. Concorrência perfeita é aquela em que tudo é perfeito, ou seja, infinito número de ofertantes, de demandantes, existe transparência. Ou seja, o que é a transparência? A gente tem acesso às informações da empresa. O vendedor não tem como nos enganar. Os produtos são homogêneos, ou seja, eles podem ser substituídos. Se a empresa A, B, C, D vende sempre a mesma coisa, né? Tanto faz eu comprar em qualquer uma. Logo, aqui aumentar o preço, ela não vai vender nada, porque eu vou comprar nas outras, né? Não existe barreiras à entrada. O que quer dizer isso aqui? Qualquer empresa pode entrar ou sair do mercado sem maior problema, né? Infinito número de ofertantes e demandantes. Demandantes são os compradores, as pessoas que estão interessadas em comprar os produtos, e ofertantes é quem quer e pode ofertá-los, né? Já o monopólio, como só vai ter um ofertante, isso aqui, tudo aqui ó, da frente, vai ser praticamente consequência disso. Como assim? Se eu só tenho um ofertante desse único produto, as barreiras à entrada vai ser um motivo que pode influenciar isso e claramente não vai ter transparência, porque a transparência vai se dar geralmente aqui, ó, em concorrência perfeita. Ela também vai ser vista aqui na concorrência monopolística, mas ela principalmente ocorre aqui. E a concorrência monopolística, ela é a mistura dos dois, né? Tem infinito número de demandante e ofertante. Também não tem barreira de entrada e há transparência. A diferença vai ser justamente o produto. Ou seja, cada empresa detém o monopólio do seu produto. É só lembrar da Coca-Cola. E o oligopólio? O que é o oligopólio? É um monopólio, mas também não é só de uma única empresa. Pode ter três, quatro. Vamos dar exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Oligopólio, telefonia. No Brasil, só existem quatro, né? Vivo, TIM, Oi e Claro. Exemplo de monopólio. Exemplo de monopólio seria, por exemplo, aqui em Alagoas, a Equatorial. Ela é a única distribuidora de energia que existe aqui no estado, né? Concorrência monopolística seriam Coca-Cola, Coca-Cola, Nike, essas grandes marcas, né? Que são. O que é que vai diferenciar aqui? Essa vende tênis, essa também vende, mas o produto de uma e de outra, né? E a concorrência perfeita é os produtos em geral. Isso aqui não preciso nem dar, dar exemplo. Porém, dificilmente se encaixaria um mercado em concorrência perfeita. Então, esse exemplo está aqui justamente por isso. As commodities é o que se chega mais próximo, né? Que são grãos. Vamos lá. Isso aqui é um conceito bem aceito na economia. A empresa existe para maximizar o lucro, certo? O lucro é a receita total menos o custo total, certo? Ou seja, é todo o valor arrecadado com a venda da empresa retirado o seu custo, certo? E como é que se chega na receita total? É só multiplicar o preço cobrado pela quantidade, certo? Aqui vai chegar na receita total. Claro, né? A quantidade de tudo, certo? Logo, chega-se à conclusão que receita média igual ao preço. O ofertante sempre vai buscar o nível de produção que maximize o lucro, né? Como foi dito aqui. Se a demanda for elástica, o aumento no preço do bem reduzirá a quantidade demandada, o que reduzirá a receita dos produtores. Se for inelástica, aumento no preço. O que quer dizer isso aqui, né? Sem mais delongas. Se a demanda for elástica,
para aumentar a receita, vamos lá. Se a demanda for elástica, para aumentar a receita, vai ser necessário o quê? Baixar o preço. Por quê? Porque se a demanda é elástica, quer dizer que um aumento de preço vai fazer com que as pessoas comprem bem menos, né? Elas vão ou deixar de consumir, ou vão substituir por outros produtos, ou vão comprar em outras empresas. Então, se a demanda for elástica, né? Se ela for sensível, o consumidor vai utilizar outros meios. Agora, se for inelástica, o que quer dizer isso aqui? Que ela pode, para ela conseguir mais receita, ela pode, por exemplo, aumentar o preço. Então, ó, se a demanda for inelástica, aumento nos preços também diminuirão a quantidade demandada. Mas ainda assim aumentará a receita total, certo? Então, sempre que o preço for aumentado, a demanda vai reduzir. Isso é normal e natural. Porém, essa redução que acontece aqui, quando a demanda é inelástica, ela é compensatória. Por quê? Porque mesmo aumentando, que se aumente o preço, ainda assim vai gerar um retorno maior de receitas do que quando o preço estava mais baixo. Então, quando a demanda for inelástica, para aumentar a receita, aumenta o preço. Agora, se a demanda for muito elástica, se eu quero aumentar a minha receita, eu tenho que baixar o preço. Isso aqui é muito importante. A firma vai maximizar o lucro quando a receita marginal for igual ao custo marginal. Isso aqui vai ser algo comum em qualquer tipo de mercado, certo? Isso aqui é a maximização do lucro, certo? Pode ser em curto prazo, pode ser em longo prazo. Sempre que a receita marginal for igual ao custo marginal, vai estar numa situação de maximização de lucro, certo? E aqui o que acontece? Se a receita marginal, o que é que deve ser feito? Se a receita marginal for igual ao custo marginal? Bom, a gente já sabe que aqui, ó, aqui ela está na melhor situação possível, né? Quando a receita marginal o custo, é igual ao custo marginal. Não altera a produção, já está com lucro maximizado. Agora, se a receita ainda é maior do que o custo, ela continua aumentando até chegar aqui, certo? Até chegar aqui. Por outro lado, se a receita marginal for menor que o custo marginal, lembre que é marginal, não é a receita total nem médio, é que o custo é marginal. Nesse caso aqui, é interessante porque o que é que deve ser feito? Diminuir a produção. Então, é necessário que, quando a receita marginal for menor do que o custo marginal, é necessário diminuir a produção, certo? Agora, vamos entrar mais um pouquinho a fundo nos diferentes tipos de mercado. Concorrência perfeita, certo? Disse que a concorrência perfeita ela é aceitadora de preços. Por quê? Porque quem vai dizer o preço é o mercado, certo? Então, nem a empresa, nem os compradores conseguem influenciar o preço do mercado, sendo obrigado a aceitar o que tiver lá, que é único, inclusive. Ou seja, ele não varia. Nesse caso, diz que as empresas e consumidores são aceitadoras do preço, como eu falei, né? Isso leva à conclusão que a curva de demanda é horizontal, perfeitamente elástica. É aquela curva, é aquela curva mais ou menos assim, ó. Aqui teria o gráfico, ó. Como é que seria essa curva? Assim, ó, infinitamente elástica. E o que é, aliás, perfeitamente elástica, né? Vai tender aqui ao infinito. O que quer dizer isso? Quer dizer que vamos dizer que o preço está aqui.
O preço está aqui, o preço de mercado. As empresas, como aceitadoras de preço, elas são obrigadas a vender nesse preço. O que é que vai acontecer? Se elas colocarem o preço, chega uma empresa lá e diz, não, eu quero, meu produto aqui eu não vendo por esse preço não, só vendo por esse preço aqui. Ela não vai vender nada, ela vai vender exatamente zero, né? Ela não vai vender. Por quê? Porque na concorrência perfeita, elas são aceitadoras de preço. Ou ela vende por aquele preço, ou ela simplesmente não vende, certo? Homogeneidade de produtos. Os produtos são considerados iguais. A ausência de barreiras à entrada. Não há custo especial para entrar ou sair também, né? Ou seja, as barreiras, a ausência dessas barreiras não são só de entrada, mas também de saída. E a perfeita mobilidade dos fatores de produção. Ou seja, pode pegar os fatores de produção existentes e fazer o que quiser com eles, certo? Curvas. Na concorrência perfeita, receita média igual ao preço, que também são iguais à receita marginal. A curva de demanda da firma é horizontal, né, como foi mostrado. E a de mercado é negativamente inclinada. Quer dizer que essa aqui é a curva da oferta, né? Ó, a curva de mercado, que é igual à curva da oferta. E a da demanda é aqui, ó, como sempre assim, né? Negativamente inclinada. Ponto de fechamento da firma. Quando é que a firma vai fechar as portas? Quando o preço for menor que o custo, isso aqui é um símbolo de menor, que o custo variável médio, certo? O que é que quer dizer isso aqui? O preço, geralmente, o ideal é que no mínimo seja o quê? O preço igual a, para empatar, né? Para ficar igual a zero. Custos, preço, vamos dizer que aqui é o faturamento total, custo fixo mais custo variável, certo? O que é que está acontecendo nessa situação aqui? Ela não está, o preço está sendo menor até que o custo variável. Imagine o custo fixo, ou seja, ela não está conseguindo cobrir nem os custos variáveis. Então, ó, quando o preço for menor que o custo variável médio, a firma deve fechar, pois além de arcar com os custos fixos, sua receita não é suficiente para bancar os variáveis, considerando que não pode aumentar o preço por ser tomador. Ou seja, na concorrência perfeita, se eu sou obrigado a aceitar o preço de mercado e na minha produção eu estou chegando a um preço que eu não estou conseguindo cobrir nem as despesas variáveis, que são aquelas atribuíveis diretamente aos produtos, né? Ou seja, então não é viável continuar nesse mercado. Agora, quando o preço for igual ao custo variável médio, tanto faz eu produzir mais ou não. Por quê? Se ela é igual, se eu produzir o custo variável médio, o custo variável, né, ele é atribuído diretamente por produto, né? Diretamente por produto. Então, se eu produzir 1 ou produzir 1000, vai dar no mesmo. Então, tanto faz. Tanto faz eu produzir como não, que vai dar no mesmo. Porém, quando o preço estiver maior, aí sim, e a empresa deve continuar produzindo mais, certo? Então, o principal aqui é saber que quando o preço for menor que o custo variável, não é fixo, é variável médio, quando esse custo for maior que o preço, ou seja, o preço menor que o custo variável médio, aí a firma deve fechar. Isso, claro, lembrando, em concorrência perfeita. Curvas de oferta da indústria do curto prazo. Eu quase não sai. Vai ser a soma de todas as curvas de oferta da firma. Ou seja, a firma A, B, a C, D, cada uma vai ter a curva de oferta individual. E a curva de oferta da indústria como um todo vai ser a soma dessas curvas individuais, certo? Vamos observar agora o longo prazo. No longo prazo, como todos os fatores de produção são variáveis, né? Porque ó, no curto prazo, geralmente a gente trabalha na economia com dois fatores, né? Então, no curto prazo, só consegue mudar um fator.
Só consegue mudar um. Então a gente pode dizer que é um fixo e um variável. Agora, no longo prazo, a gente diz que todos os fatores de produção são variáveis. Ou seja, no longo prazo eu posso alterar a forma de utilizar os fatores de produção. Então, no longo prazo, como todos são variáveis, o custo total é igual ao custo variável total. Por quê? Porque todos os fatores já são variáveis, né? Logo, o custo médio será igual ao custo variável médio. A economia é cheia dessas coisas aqui. De toda forma, o lucro é igualmente obtido quando receita marginal igual ao custo marginal. Então, ó, sempre vai ser assim, sempre. Lucro máximo, né? Quando receita total igual a custo total, não existe lucro, é lucro zero. É o denominado lucro normal. Aqui é o seguinte, no longo prazo, isso aqui cai muito em prova. É como se fosse um objetivo da concorrência perfeita. É chegar nesse lucro normal. E esse lucro normal é o lucro zero. Aí justamente tem muita pegadinha, questão disso. No longo prazo, o lucro da concorrência perfeita vai ser zero. E a pessoa tende a colocar errado, mas na verdade tá certo. Né? Só vai ter uma diferença aqui embaixo, justamente no monopólio. Então, não necessariamente no longo prazo, quando a demanda cair, o preço vai cair. Pois algumas empresas podem sair do mercado e isso vai reduzir a oferta, reduzindo uma situação de ajuste. É porque é o seguinte, os mercados se rumam ao equilíbrio, né? Isso acho que é um postuladozinho da economia. Quer dizer que quando o mercado está muito bom, aí vão entrar novas empresas. Também quando o mercado está ruim, algumas empresas vão sair. E assim, ele sempre vai tender a ficar em uma situação de equilíbrio. Aí justamente é nisso aqui, ó. Se a demanda cai, vai ser menos produtos sendo vendidos pela mesma quantidade de empresas. Então, não necessariamente o preço vai cair. O que vai tender a cair é algumas empresas saírem desse mercado e aí volta a se igualar, né? Essa situação de ajuste em concorrência perfeita. Em concorrência perfeita, o equilíbrio da firma, definido no ponto em que a receita marginal se iguala ao custo marginal, só é válido como ponto de maximização de lucros, se o custo marginal for crescente. É porque lá no gráfico, né, eu não quis colocar gráfico aqui, para não ficar muito grande, mas a gente sabe que a receita marginal igual ao custo marginal é o lucro máximo. Só que pode acontecer dele ficar em dois pontos, um gráfico aqui e aqui. E geralmente esse ponto máximo, né, que o lucro vai ser máximo, vai ser quando o custo marginal for crescente, porque se for decrescente, não vai estar ainda no ponto máximo de lucro. Monopólio. Na concorrência perfeita, a condição de equilíbrio é preço ser igual ao custo marginal, né? Que é justamente isso aqui. Para chegar no custo zero, preço igual custo marginal. Isso aqui é a situação de equilíbrio. E a diferença é que aqui no monopólio, o preço vai ser maior que o custo marginal, geralmente. Então, na concorrência perfeita, o preço vai ser igual ao custo marginal, o que faz com que no longo prazo os lucros sejam normais. Que normais são esses? Lucro zero. Né? Já o monopolista tem o poder de mercado, né? E ele vai conseguir cobrar um preço superior ao custo marginal, que justamente chega nessa situação aqui, ó.
Em monopólio existe apenas uma oferta devido às barreiras à entrada, sendo as principais. Aqui vai explicar algumas, vamos lá rapidinho, né? Algumas principais das barreiras à entrada. Controle do recurso ou insumo escasso, né? Como exemplo de... Esse exemplo aqui serve também, chips de Anatel. Retornos crescentes à escala. Aqui vai justificar justamente uma situação de monopólio natural. O que são os retornos crescentes à escala? É que quando você aumenta a produção, por exemplo, se você dobra a quantidade de insumos, você vai ter mais que o dobro de retorno, entendeu? Isso é um retorno crescente à escala. Tem um cálculozinho que é visto em outro, que em outro resumo, que é quando a soma de A mais B em um determinado cálculo vai ser maior que 1. Maior que 1, certo? Mas enfim, o que quer dizer isso aqui? Vamos lá, vamos por exemplo da energia elétrica. A energia elétrica, a empresa distribuidora de energia elétrica, para ela ser constituída, necessita de um grande custo fixo, né? Porque tem toda a estrutura, tem postes, tem fiação, enfim, demanda uma situação de investimento muito alta, né? Ou seja, a palavra-chave vai ser aqui, ó, estrutura. Beleza. Porém, montada essa estrutura, esse custo fixo aqui, com ela toda pronta, com ela toda equipada, pronta para uso, vamos dizer que eu começo a constituir os clientes. A diferença de eu acrescentar um cliente vai ser praticamente irrisória, certo? Então, nesse caso aqui, ó, agora eu vou ler, né? No caso das companhias de energia elétrica, por exemplo, há um enorme custo fixo e um baixo custo marginal, né? O que é o custo marginal? É o custo de eu acrescentar mais um cliente, né? Mais um cliente aqui. Eu tenho um baixo custo marginal. De forma que quanto mais clientes ela tiver, mais ela poderá diluir o seu custo fixo, que está aqui na estrutura. Então, esse retorno crescente, quanto mais atender, mais vai lucrar, remete ao altíssimo grau de investimento necessário para entrar no ramo, sendo uma característica possível de barreiras à entrada. Superioridade tecnológica, né? É quando só é considerada no curto prazo, né? Porque com o tempo as concorrentes conseguem investir e competir à altura. Aqui deu o exemplo do chip da Anatel. Isso aqui ocorre muito lá em, por exemplo, Taiwan, né? Com a questão dos chips também. E as barreiras à entrada criadas pelo governo. No caso de patentes, né? Lembrando que isso aqui, geralmente, patente, obra literária, são temporárias. Mas não deixam também de ser barreiras à entrada. Demanda, receita marginal, maximização do lucro no oligopólio. Vamos lá. O mercado como um todo tem sua curva de demanda negativamente inclinada. É isso aqui. E considerando que o monopolista é o único responsável por atender toda essa demanda, ele terá, a demanda dele vai ser igual à do mercado, certo? Então eu vou colocando aqui, ó. Vamos lá, demanda igual a do mercado. Então, a demanda do mercado igual a demanda do monopolista. Isso não significa que ele vai poder cobrar o preço que quiser, pois se aumentar o seu preço, vai tender a vender menos. E se quiser vender mais, deve produzir mais e baixar seu preço. A receita média vai ser igual ao preço, implicando que a curva da receita média é igual à curva da demanda, né? Observa-se que na concorrência perfeita, com a curva da demanda horizontal, que é aquela retinha, a receita marginal é igual ao preço, mas no monopólio esse índice deve ser bem diferente. Como receita média é diferente da receita marginal,
que é igual, custo é igual preço. Aliás, bem como receita marginal é diferente, né? É diferente da receita média, que é igual ao preço. Como se tem a curva negativamente inclinada, quantidade e preço variam de forma inversa, como sempre, né? E isso implica que para vender mais deve baixar o preço. E a receita marginal é decrescente, sendo essa receita marginal menor que o preço, quando na concorrência perfeita, a receita marginal é o preço. Então, concorrência perfeita, monopólio. Aqui na concorrência perfeita, a receita marginal igual ao preço. Já no monopólio, a receita marginal é menor que o preço. Eu já vi cair em uma questão só isso aqui. O equilíbrio vai ser o de sempre, ó. Receita marginal igual ao custo marginal. Receita marginal, escrever isso aqui muitas vezes, igual a custo marginal. Isso aqui é maximização de lucros. E aqui é a mesma coisa. Quando a receita marginal é menor que o custo, diminui a produção. E quando a receita é maior que o custo, aumenta a produção. Ou seja, se a receita está maior que o custo, produz mais ainda. Agora, quando ela está menor, aqui a gente vai diminuir a produção. Isso não se altera em todo o mercado. Quando a receita marginal é igual ao custo, TCA atingido lucro máximo. Uma grande diferença em relação ao concorrência perfeita é que, enquanto nela o preço é praticado igual ao custo marginal, no monopólio o preço é superior ao custo marginal, né? Como eu coloquei aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. O lucro do monopolista é maior à medida que a diferença entre o preço e o custo médio for maior, né? Ou seja, aqui eu tenho o custo médio e eu tenho o preço. Quanto maior for a distância entre esses dois, mais o monopolista vai ter lucro, né? Se a receita marginal ocorrer da mesma forma que na concorrência perfeita, né? Se a receita marginal igual ao custo marginal ocorrer em mais de um ponto, o equilíbrio se dará onde a produção for maior. No caso lá, onde a produção for crescente, não é isso? E aqui, no caso, vai ser onde for maior. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde o custo marginal for crescente. Então, aqui sempre vai pender para o lado positivo, né? No curto prazo, o monopolista pode ter prejuízo se o preço for menor que o custo médio, mas isso só ocorre no curto prazo. Ou seja, a tendência é que no longo prazo o monopolista vai ter lucro. No longo prazo vai ter lucro. Agora, no curto prazo, ele pode empatar, ter lucro ou ter prejuízo. O ponto de fechamento do monopolista. A gente lembra, né, que na concorrência perfeita, quando o preço é igual ao custo variável médio, né? Variável. Que é quando ele não está conseguindo suprir nem o custo fixo, imagino. Aliás, quando ele não está suprindo nem o custo variável, imagino o fixo. No monopólio serve esse mesmo índice, certo? Por outro lado, só deve fechar as portas no longo prazo. Ou seja, no curto prazo, ele sempre vai tentar continuar operando, independente de prejuízo, né? Inclusive também a própria concorrência perfeita. Outro sim deve salientar que o mesmo vale para no longo prazo, quando o preço menor que custo médio, já que todos os fatores variáveis se igualam ao custo médio. Então, no curto prazo, ele deve continuar operando. Agora, no longo prazo, quando é que ele vai fechar? Quando o preço for menor que o custo variável médio ou quando o preço for menor que o custo médio em geral, né? Que aqui o custo médio vai considerar, porque é a mesma coisa, né? Isso aqui. Se no longo prazo eu só tenho fatores variáveis, logo o meu custo médio vai ser igual ao custo variável médio, né? Isso aqui, esses dois valores vão ser iguais. Esse aqui é importante. O monopolista nunca vai atuar onde a demanda for inelástica, ou seja, o monopolista só atua
só atua na parte elástica. Interessante isso. Elástica. Certo? Pois, para aumentar seu lucro, ele deve buscar níveis de produção que a demanda seja elástica. O lucro vai ser maximizado, portanto, na parte elástica, com EPD maior que 1. Elasticidade, preço da demanda maior que 1. Poder do monopólio. Aqui vamos ter essas duas fórmulas para medir o poder do monopólio. Vai ter essa aqui e o índice de Lerner. Vamos lá. Como ele é o único ofertante, diz que ele tem poder do mercado, sendo plenamente capaz de influenciá-lo. Esse poder é obtido porque ele pode praticar um preço acima do custo marginal, né? Enquanto a concorrência perfeita, o preço é igual ao custo marginal, para se ter o quê? Lucro zero. Na concorrência ou no monopólio, o preço vai ser maior que o custo marginal, certo? Então, isso aqui, por que ele pode fazer isso? Porque ele tem poder de mercado. Porém, quanto maior for a EPD, a elasticidade do preço da demanda, menor fica o poder de mercado. Ou seja, quanto mais ele atua sim na parte elástica da curva. Porém, quanto maior for a elasticidade, mais elasticidade é igual a menos poder de mercado. Visto que ele, mesmo sendo influenciado, reage e a demanda cai, né? Ou seja, ele mesmo podendo influenciar o mercado, ele aumentando o preço, a demanda sempre vai cair. Make-up. O que é o make-up? É a margem pela qual o preço é acima do custo marginal. Bom, a gente sabe que aqui, ó, no monopólio, o preço é maior que o custo marginal, mais uma vez, né? Certo. Esse make-up vai ser justamente o quanto o preço é maior. Ou seja, aqui ele vai dar um exemplo. Se o preço é 55 e o custo marginal for 33, vai dividir os dois, vai dar 1,66. Logo, o preço está 66% acima do custo marginal. E se o preço for igual, se esse índice aqui for igual a 1, o que é que isso aqui está querendo dizer? Ou seja, se igual a 1, quer dizer que está na concorrência perfeita. Por que está na concorrência perfeita? Porque vai ser 1 por 1. Ou seja, o preço igual ao custo marginal. Né? Preço igual ao custo marginal. Que é o que é utilizado na concorrência perfeita. Ou seja, quanto maior o PD, menor será o mercado. Né? São inversos isso aqui. Índice de Lerner é outra forma de medir o poder do monopolista. Né? Lerner é igual a preço menos o custo marginal sobre o preço. Varia entre 0 e 1. E quanto menor, vai ser menor o poder do monopólio. Né? Então, maiores índices remetem a mais poder de mercado. Maior poder de mercado não significa poder lucrar mais. O lucro se relaciona com o preço e o custo médio. Já o poder do monopólio tem a ver com o preço e o custo marginal. Curva da oferta. Como não existe uma relação pré-determinada, considerando que o ofertante, que ele é o único ofertante, não existirá curva da oferta. Não existe. No caso, o monopolista escolherá o preço que for melhor para ele, observando o custo marginal e a curva da demanda, né? Ao invés da curva da oferta. Então, o que é que ele vai observar? Primeiro, na curva da demanda, ele vai atuar onde ela for elástica, né? E dentro dessa elasticidade, ele vai atuar onde for melhor para ele. Ele vai ofertar de acordo com as melhores condições para ele mesmo, considerando que ele é o único ofertante desse mercado, tem o poder de monopólio e vai ter aí liberdade para executar melhor as suas ações no intuito de sempre, como todo e qualquer mercado, lucro máximo, lucrar mais. Esse é o objetivo. Ops, eu escrevi máximo, lucrar mais. Eficiência alocativa e ineficiência. Eficiência no sentido de Pareto, né? É o ótimo de Pareto.
Uma situação será eficiente no sentido de Pareto quando não for possível melhorar a situação de nenhum agente sem piorar de outro. Ou seja, se algum agente tiver em melhor situação, está sendo ineficiente. Em síntese, se pode melhorar, está ineficiente. Então a gente tem aqui o A e tem B. A eficiência no sentido de Pareto é a busca do equilíbrio entre isso aqui. Como é que funciona esse equilíbrio? Eu tenho que ver uma forma em que os dois vão estar na melhor situação possível. E qual índice vai ser utilizado para isso? Eu posso melhorar? Posso. Mas, para melhorar, eu tenho que piorar um pouquinho B, tenho que sacrificar B. Se a resposta for sim, se para melhorar eu tiver que piorar o B, então eu vou estar na melhor situação possível, certo? Tem que ser os dois por igual. Não tem essa de um está prejudicado e o outro está melhorado. Então, isso é eficiência no sentido de Pareto. Excedentes do consumidor e do produtor. Excedentes, para início de conversa, tem a ver com fator de bem-estar. Então, quanto maior o excedente, mais bem-estar o consumidor ou o produtor vai ter. Então, o que é que vai ser o do consumidor? É o valor que o consumidor estaria disposto a pagar mais do que realmente pagou. Ou seja, eu quero comprar um telefone e estou disposto a pagar 1.000, mas eu consegui ele por 800, isso me trouxe um bem-estar de 200, né? Esses 200 aqui foi o meu excedente, né? O que sobrou. E o do produtor é o valor a menos que ele pode e quer ofertar. Ou seja, se ele tem um telefone e ele quer vender por 1.000, ele pode vender por 1.000, mas ele vende por 1.200. Esses 200, né, também vão ser o excedente do produtor, que é o que ele conseguiu a mais. Enquanto o produtor conseguiu mais dinheiro, o consumidor conseguiu economizar. Excedente total é a soma do excedente do consumidor com o do produtor. Para começar aqui, disse que um mercado ele é eficiente quando não sobra nem excedente do consumidor, nem excedente do produtor, certo? Eficiência e concorrência perfeita. A concorrência perfeita, economicamente, é eficiente. Essa eficiência ocorre justamente porque em mercados competitivos, o preço é igual ao custo marginal, né? Então a gente já viu aqui que no caso do monopólio, como o preço vai ser maior que o custo marginal, ele não vai ser eficiente. Deve-se ter cuidado na afirmação de que, por exemplo, uma situação que o preço seja menor que o custo marginal é considerada eficiente. Ou seja, se preço igual ao custo marginal é eficiente, e se eu conseguir reduzir se eu conseguir fazer com que o preço seja ainda menor do que o custo marginal, ou seja, eu fazer com que a empresa ela venda abaixo do seu custo marginal, isso é eficiente? Não. Por quê? Porque a tendência vai ser justamente a empresa fechar, né, encerrar as atividades. E isso aí vai acabar ocorrendo uma deficiência no mercado, né? Pode acontecer uma ausência de oferta, e isso vai elevar os preços mais ainda e por aí vai. Então, deve-se ter cuidado na afirmação de que, por exemplo, a situação na qual o preço seja menor que o custo marginal é considerada eficiente, pois mesmo que o consumidor supostamente tenha um excedente, está piorando a situação do produtor. Ou seja, eu estou melhorando um e estou piorando o outro. Então, não é eficiente, né? Que é como foi visto aqui, ó. Tem que ser os dois, equilíbrio. O que rebaixa o status para ineficiente, segundo a teoria de Pareto. O inverso também é válido, do ponto de vista do preço maior que o custo, que vai ocorrer justamente onde? No monopólio. Com eficiência, os excedentes são maximizados. Ineficiência do monopólio, ou seja, enquanto aqui a gente falou em eficiência, né, aqui a gente já vai falar em ineficiência.
Como nesse mercado o preço é maior que o custo marginal, como foi visto já milhões de vezes aqui, será ineficiente, pois o monopolista produz menos e cobra mais caro para que é a concorrência perfeita, né? Que em um mercado de concorrência perfeita. Isso ocasiona maior riqueza do produtor em contrapartida do consumidor, ou seja, gerou um peso morto, que é a produção de riqueza que deixou de ser gerada e consumida, traduzindo-se em ineficiência. Ou seja, ele melhorou a situação do produtor e piorou a situação do consumidor. Então, isso é ineficiente, no sentido de Pareto. Regulação do monopólio. Muitos governos buscam evitar monopólios, principalmente quebrando barreiras à entrada. E aqui um exemplo disso é as leis antitrust, que impedem que uma empresa compre seus concorrentes. Há situações que o próprio governo incentiva a criação ou não é possível diminuir tais barreiras, né? Que seria o caso, por exemplo, de um monopólio economicamente justificável, né? Que isso aqui vai ocorrer quando? Quando tem altos custos fixos e baixo custo marginal. E baixo custo marginal. Então, se eu não, o que está querendo dizer isso, com isso tudo aqui? Se eu não consigo evitar o monopólio, então eu vou tentar ao máximo aproximar esse monopólio de uma situação de concorrência perfeita. Com o quê? Como é que eu vou? Ou seja, eu vou tentar fazer com que o preço seja igual ao custo marginal, o máximo possível. Eu tenho que tentar chegar nessa situação aqui, ó. Certo? É algo complexo, traz uma série de problemas. Aqui ó, ele vai falar em leis, vai dar alguns exemplos, né? Lei e tal. Mas para chegar nessa conclusão aqui, ó, não há solução perfeita. Mas deve-se frisar a ideia, mais uma vez, de que se o governo precisar do monopólio, deve-se tentar ao máximo aproximar os moldes da concorrência perfeita, com preço igual ao custo marginal. Monopólio natural são economicamente justificáveis. Né? Exemplo, companhia de água, energia, metrô, etc. A produção apresenta economias de escala a nível de produção, né? Ou seja, retornos crescentes à escala. Quando aumenta a produção, diminui o custo médio, apresentando alto custo fixo e baixo custo marginal. Essa situação justifica porque apenas uma empresa fazendo isso não precisa dividir o mercado, consequentemente diminui seu custo médio. O custo médio vai ser o custo fixo mais o custo variável, né? Tudo isso dividido pela quantidade. Geralmente essas empresas atuam sob o regime de permissão ou concessão, sendo reguladas pelo governo, que por sua vez busca aproximar a concorrência perfeita, como foi dito, né? Com preço igual ao custo marginal, mais uma vez. Porém, seu custo marginal é muito baixo, torna assim insustentável essa prática de preço, correndo o risco de os consumidores ficarem sem o serviço, se a firma quebrar. Desse modo, a melhor solução é igual ao custo médio, né? Em detrimento do custo marginal. Ou seja, no caso da concorrência monopolística, essa que naturalmente é justificável, não vai buscar necessariamente o preço igual ao custo marginal, mas sim igual ao custo médio, que é o quanto a empresa gastou ou empatar, né? Ou seja, chegar aqui em quê? No lucro zero. No sentido de igualar o preço ao custo médio. Discriminação de preço. Em concorrência perfeita, existe preço único praticado pelo mercado. Porém, com o intuito de maximizar o lucro, o monopolista pratica preços diferentes. Isso aqui é importante saber. Vão ter 3 graus de discriminação, certo? Primeiro, segundo, terceiro. Só um segundo. Discriminação de primeiro grau. É a chamada discriminação perfeita de preços, pois o monopolista consegue extrair o máximo de cada consumidor, consumindo todo o seu excedente. É considerado eficiente, pois elimina o peso morto. É como se, por exemplo, cada consumidor tem o seu excedente, né?
Mas vamos ver como isso aqui é difícil de acontecer. Então, considerando que eu tenho, sei lá, mercado de celular, o meu máximo é 1.000, né? De outra pessoa é 700, de outra pessoa é 600, de outra pessoa é 1.500 e por aí vai. Essa discriminação de primeiro grau seria a situação em que fosse vendido exatamente pelo preço máximo que o consumidor estaria disposto a pagar, de forma bem individual. Nesse caso, ia eliminar, o que é que ia acontecer? Ia eliminar esse peso morto, ia eliminar os excedentes, ia eliminar isso aqui. Né? Mas isso é muito difícil de acontecer. Mas, enfim, o que tem que saber é que na discriminação de primeiro grau é dessa forma que funciona e que ela é considerada, no sentido de Pareto, eficiente, certo? Eficiente. Aqui tem o I escondido, certo? Na discriminação de segundo grau, atrela o preço à quantidade, ou seja, para uma quantidade, preço A. Se comprar dois, preço B. E por aí vai. Ou seja, em relação, critério objetivo, né? Preço a quantidade, né? É a prática de descontos. Então, vou colocar aqui, ó, descontos. Já o terceiro grau, eu considero algo mais subjetivo, mais pessoal, porque ele vai variar de acordo com a elasticidade do consumidor, de acordo com a necessidade. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem para São Paulo, mas para mim tanto faz. Pode ser em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Então, eu vou esperar a melhor época e quando tiver o preço mais barato, eu vou lá e compro a passagem e vou embora. Agora, imagine que surgiu uma urgência e eu tenho que ir hoje para São Paulo. A empresa vai olhar assim, epa, você quer ir hoje, é? Quer ir? Tem certeza? Pronto. Ela vai colocar o preço lá em cima. Então, ela vai escolher o preço de acordo com a elasticidade, né? De acordo com a necessidade. Então, quanto mais inelástico for, ou seja, quanto mais necessário for, maior vai ser o preço. Quanto mais elástico for, menor vai ser o preço. Porque aqui vai variar de acordo com a elasticidade. Esse é o terceiro grau. Então, primeiro grau é aquela muito difícil de acontecer, que vai ser eficiente, eliminar o peso morto geral, né? Que vai discriminar o preço baseado no excedente de cada pessoa. A segunda é a prática de descontos, atrelada ao que? A quantidade. E a terceira, a discriminação de terceiro grau, vai ser de acordo com a necessidade de quem? Do consumidor, né? De cada pessoa. Esses vão ser os 3 graus, certo? As 3 formas atuam no sentido de melhorar a eficiência, mas sempre melhoram mais o excedente do produtor, é claro, né? Do que o do consumidor, sendo apenas a primeira eficiente de acordo com o Otto Pareto. Reitera-se que o mercado monopolista é ineficiente, como regra geral, porém nem sempre. Por quê? Nessa de primeiro grau é a exceção. Então a gente pode dizer que aqui existe essa exceção de mercado eficiente. Então é possível que um mercado monopolista seja eficiente? Sim. Quando? Quando é que ele vai ser eficiente? Discriminação de primeiro grau. Aqui uma tabelinha comparando o monopólio com a concorrência perfeita, né? Vamos dar uma olhadinha rápida. Ofertantes. Ofertantes infinitos. Aqui no monopólio só um, né? Só o monopolista. Consumidores infinitos em todos. Produto homogêneo, né? Aqui a gente dá o exemplo dos commodities na concorrência perfeita. Já no monopólio, ó, não tem substituto próximo, é 100% diferenciado. Barreiras à entrada não existe na concorrência perfeita. Agora, no monopólio existe várias, né? Justamente por isso acontece essa questão de
de ser um monopólio, né? Curva de demanda individual. A concorrência perfeita é uma aceitadora de preço, ou seja, quem vai dizer o preço é o próprio mercado. É aquela demanda horizontal, reta aqui, ó, que é o EPD igual a infinito, tende ao infinito, perfeitamente elástica. Ou seja, ou você entra no mercado e vende, ou você não vende nada, dependendo do seu preço. E já aqui no monopólio, ele vai olhar a demanda do mercado e vai atuar do jeito que ele quiser, né? Curva negativamente inclinada, tal. Lembrando que ele vai sempre atuar na parte elástica. Curva de demanda do mercado. Negativamente inclinada. Aqui também, negativamente inclinada. Porém, ele vai atuar onde for a demanda, não atua onde for inelástica. Ou seja, onde a demanda for elástica. Curva da receita média igual à curva da demanda, igual à curva da demanda. Curva da receita marginal igual à curva da demanda, só que aqui o preço vai ser maior que a receita marginal, né? Então, ela vai ficar um pouco mais à esquerda. Maximização de lucro, sempre receita marginal igual a custo marginal. Relação do preço com o custo marginal. Na concorrência perfeita, preço igual ao custo marginal. E aqui, ó, ele vai ter um corinha a mais, né? Preço igual ao custo marginal. Isso aqui é chave. Que é muito importante para esse assunto. Curva da oferta. Não existe, porque ele decide o que ele quiser. E aqui, no caso da concorrência perfeita, a oferta vai ser igual ao custo marginal. No curto prazo, todos podem ter prejuízo, empatar ou ter lucro econômico e pode continuar produzindo. E no monopólio também, ter prejuízo, empatar ou ter lucro. No longo prazo, como não há barreiras, a empresa terá lucro normal, igual a zero, né? Que isso aqui vai ser como? Preço igual a custo marginal. Já aqui, ó, como a empresa pode ter lucro, ela vai ter lucro como? Preço maior que o custo marginal. Lembrando que qual é o ponto de fechamento das duas? Vai ser preço menor que custo variável médio, né? Ponto de fechamento das duas, geralmente no longo prazo. Eficiência econômica, preço igual a custo marginal, excedentes são maximizados, isso aqui é a concorrência perfeita, né? Mercado eficiente. Já aqui, ó, o que é que vai acontecer? Como o preço maior que o custo marginal, os excedentes não são maximizados. E a empresa está em melhor situação que o consumidor. Peso morto é gerado, né? Também de fatores de produção, portanto não é eficiente. A exceção é justamente a discriminação de primeiro grau, que foi vista ali em cima. Aqui o mercado vai ser igual a zero na concorrência perfeita, porque o preço vai ser igual ao custo marginal, logo 1 dividido por 1, o mercado vai ser zero. Aliás, vai ser zero por zero, né? Preço igual ao custo marginal. Não vai haver mercado, porque o mercado vai ser igual a 1. E aqui vai ser o preço pelo custo marginal, que aí quanto maior, maior é o poder de mercado. Aqui também mede o poder de mercado, né? É aquela outra formulazinha. É só lembrar que quanto maior também vai ser maior o poder de mercado. E a regulação na concorrência perfeita não é necessária. E aqui o que se busca é aproximar o mercado de um mercado competitivo, buscando o preço igual ao custo médio, né? Igual ao custo médio. Agora o detalhe, né, que aqui vai acontecer nessa situação o preço igual ao custo marginal. Já aqui vai ser buscado, né, vai ser buscado, no caso do monopólio natural, ó, monopólio natural, que é aquele economicamente justificável, preço ser igual a custo médio e não o custo marginal, né? Um detalhezinho importante. Concorrência imperfeita, né? Concorrência monopolística. Às vezes cai com essa terminação aqui, né? É só lembrar, existe dois tipos de concorrência, a perfeita e a concorrência monopolística. Logo, a imperfeita vai ser monopolística, né? Então, cada empresa possui o monopólio do seu produto. Exemplo, Coca-Cola, né? Coca-Cola. Sendo externado pela marca, qualidade, aparência, reputação.
Lembrando que eu dei aquele exemplo lá, inclusive da distância, né? Trata-se, portanto, de um mercado híbrido. Quanto mais diferenciado for o produto em relação aos concorrentes, maior o poder de monopólio da empresa em concorrência monopolística. Ou seja, mesmo os produtos que prometem o mesmo fim, a empresa cobra mais concorrentes pelo seu. Em síntese, todos são bem substitutos. Não necessariamente, né? Mas em síntese, assim, de forma geral, eles são sim substitutos. Dessa forma, a curva da demanda vai ser negativamente inclinada. Sempre ela vai ser assim, né? A curva da demanda sempre vai ser assim. Assim como o monopólio. Mas será com elasticidade bem grande. Né? No curto prazo, da mesma forma que as outras, ela vai maximizar o lucro quando? Mais uma vez, receita marginal igual ao custo marginal. Não é assim? E aí, a curva da receita média é igual à curva da demanda. Curva da receita média sempre menor que o preço. Da receita marginal será sempre menor que o preço. Em relação a isso, a curva, né? Não, sem confundir. Ela pode ter prejuízo, empatar ou ter lucro, né? A mesma continha de sempre. A base é o custo médio. Deve-se continuar operando mesmo com prejuízo no curto prazo, né? Isso, lembrando, no curto prazo. Longo prazo. Como a empresa em concorrência monopóltica não opera com custo médio mínimo no longo prazo, ela opera com excesso de capacidade ociosa. Ou seja, da mesma forma do monopólio, né? Isso aqui é uma característica do monopólio. Vai ficar aí fator de produção sobrando. E como o preço é maior que o custo marginal, a empresa também vai ser ineficiente, né? Ou seja, aqui ela também vai praticar o preço maior que o custo marginal. Como quem? Como a concorrência como o monopólio, né? Aqui a gente já viu que são características parecidas e aqui é uma delas que vai se parecer com justamente com o monopólio, certo? No longo prazo não há lucro econômico em correspondência. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque como não existe barreiras à entrada, não há barreiras à entrada, se uma empresa estiver lucrando muito, outras empresas vão entrar e vão sempre rumar ao equilíbrio, né? Ela sempre vai rumar ao equilíbrio. Logo, no longo prazo, o lucro vai ser zero. Oligopólios. É uma estrutura onde há poucos vendedores de um bem ou serviço, poucos vendedores de um bem ou serviço ou de substitutos muito próximos. São muito comuns. Os produtos podem ser homogêneo ou heterogêneo. Se for homogêneo, o preço é o único fator determinante, porque todos vão ser iguais, né? Se for heterogêneo, outras coisas também podem influenciar. Tem alta elasticidade de preço cruzado. O que quer dizer isso? O preço de um vai afetar muito na demanda de outro produto. Isso é a elasticidade de preço cruzado da demanda. O preço e a quantidade são os índices decisivos, né? O preço e a quantidade são os decisivos nesse tipo de mercado, que as poucas empresas competem entre si. Existem 4 modelos. Pronto. Dito isso, isso aqui é o que cai mais um pouquinho em relação a esse assunto, que vão ser esses 4 aqui, ó. Cournot, Starkberg, Bertrand, Suez. Vamos lá. Eu coloquei uns bizuzinhos aqui. Cournot, o que é? O produto é homogêneo, ou seja, eles vão produzir a mesma coisa. No caso aqui vai ser mais em duopólio, onde tem duas empresas, né? Elas vão considerar o quê? Que a quantidade produzida pela outra empresa é fixa, não muda, certo? O produto é homogêneo. Então, elas escolhem o seu nível de produção simultaneamente, sem se comunicar e sem falar com a outra, certo? As empresas sabem que seus concorrentes também estão tomando a decisão sobre a quantidade. O preço vai depender da quantidade produzida pelas duas. Em resumo, as empresas produzem baseadas de que a sua concorrente não tem informações acerca de sua produção e considera que essa decisão não vai afetar
É como se Cornoto, né? Vamos dizer assim, aquela concorrência forte, são intrigados, os dois donos são intrigados, não se falam, vão produzir, pronto e acabou. E quando eles efetivamente produzirem, aí sim, que vai fazer aquela média. Se produzir demais, o preço vai tender a baixar. Se produzir pouco, o preço vai tender a ser um pouco maior. Stalkbag, o que é a palavra-chave aqui? Ó? Tem a líder e a seguidora. Aqui já é o que acontece. Uma vai dizer, rapaz, eu vou pela prudência, eu vou esperar o outro lá produzir, depois eu produzo. Então, a empresa líder produz, certo? E depois a chamada satélite ou seguidora utiliza essa produção como parâmetro e aí depois ela vai lá e produz. Então aqui é líder e seguidora. Ou seja, vai ter uma empresa que vai dizer, tô nem aí para nada, vou produzir pronto. E a outra vai dizer, vou esperar ele produzir para depois eu começar a produzir. E o que é que isso aqui vai significar? A empresa seguidora sempre vai produzir menos e a líder tem mais vantagens. Entendeu? Vamos lá. Bertrand é parecido com o Cornu. A diferença, eles também são intrigados, né? A diferença é que o fator determinante aqui é o preço. Dessa forma, as empresas baixam seu preço até. É a chamada. Existe aqui, de fato, uma guerra de preço. Em que uma vai baixando, a outra vai baixando, uma vai baixando, a outra vai baixando, até chegar ao mínimo, que vai ser o quê? Preço igual ao custo marginal. Então, vai dizer que isso aqui é eficiente, né? Porque o preço vai chegar na situação de igualdade com o custo marginal. Portanto, é eficiente. E a Suez é a chamada demanda quebrada, que é uma situação que o preço é estático, ele não vai mudar. Por quê? Porque uma elevação de preços vai retornar uma grande queda na demanda, na elevação do preço para cima, né? E uma redução não vai alterar, ou seja, se aumentar o preço, eu não vendo nada. Se eu diminuir o preço, eu vou vender do mesmo jeito. Então, é melhor não alterar. Então, preços inalteráveis. Então, eles são medrosos. Agora, tem um detalhezinho, né? Como eles são medrosos, se um deles aumentar o preço, os outros não vão aumentar. Agora, se um baixar o preço, os outros vão baixar. Entendeu? Cartéis. Nos oligopólios, né? Aqui nos oligopólios, que a gente está falando, existe uma tendência de formação de cartéis, né? São a tendência, visto que, como são poucos ofertantes, é mais fácil para se reunir e fechar acordos, etc. No entanto, geralmente, né, imagina, o oligopólio, aliás, cartel é uma coisa errada. Se é coisa errada, são feitos por pessoas erradas. Né? Então, aqui não tem nenhum mocinho nisso. Então, isso aqui vai tender ao quê? A ser organizações instáveis. E, ou seja, um deles sempre vai tentar burlar para ter mais lucro que os demais. Ou seja, eles fazem um acordo, mas eles mesmos tentam se burlar ali. Outra hipótese pode ocorrer em mercados mais inelásticos, em que a empresa vai tentar burlar o cartel e sabe que deve fazer de forma permanente, pois o resultado disso normalmente é quebrar os concorrentes ou, caso eles sobrevivam, as concorrentes sobrevivam, vão expulsar do mercado, né? É chamado NUP, preços predatórios. E o que são os preços predatórios? É vender o preço abaixo do custo, né? Preço abaixo do custo de produção. Isso aqui é uma técnica proibida na busca de quebrar os concorrentes, certo? Aqui é um exemplo de cartel, que é o mais famoso no mundo, o OPEP, que são os exportadores de petróleo. E aqui algumas observações de questões. Né? Quando a curva de demanda é horizontal, significa que ela é infinitamente elástica, né? Igual a zero, igual, aliás, infinito. A distância pode justificar um mercado de concorrência imperfeita ao invés de perfeita, né? Que é justamente a imperfeita, é aquela concorrência em que cada empresa detém um monopólio do seu próprio produto, por marca, por qualidade. E uma dessas características também pode ser a distância. O mercado contestável, que é essa teoria de Baumol, é aquele em que as firmas, mesmo que poucas e grandes, se comportam como se estivessem em concorrência perfeita. Por que elas fazem isso? Né? Com o preço igual ao custo marginal. Porque elas consideram a interferência externa, né? Uma ameaça externa.
Portanto, elas agem como se tivesse concorrência perfeita e praticam o preço igual ao custo marginal de forma que há eficiência no mercado. Isso ocorre por ameaça externa. Então, vamos lá. Ameaça externa. Concorrência perfeita. Monopólio com discriminação de primeiro grau e no modelo de Bertrand, né? Vou ver como é que escreve aqui o Bertrand. No caso aqui, no oligopólio, modelo de Bertrand. Isso aqui vai ser considerado eficiente. Por quê? Porque preço praticado vai ser igual ao custo marginal. Lembrando que, no caso de monopólio, aquele monopólio chamado natural, né, que é o economicamente justificável, a busca vai ser o preço igual ao custo médio e não o custo marginal. Uma firma monopolística que não pratica discriminação de preço opera com receita marginal inferior ao preço. Caso a indústria em concorrência perfeita esteja em equilíbrio de longo prazo e haja uma contração da demanda agregada, então, no novo equilíbrio, o preço não será necessariamente menor. Né? Por quê? Porque o mercado ele geralmente se alinha, né? Os mercados rumam ao equilíbrio. No curto prazo, o monopólio e a concorrência monopolística se comportam de maneira igual, certo? Mas no longo prazo de maneira diferente. Um tem lucro zero, o outro tem lucro positivo, né? Claro. Na concorrência perfeita, como é que ele vai ter lucro positivo? Preço maior que custo marginal. Na concorrência perfeita, as empresas utilizam a mesma quantidade de insumos. Se uma empresa utiliza 2 de trabalho, 2 unidades de trabalho e 3 de capital, as outras empresas precisam ser organizadas da mesma forma. Quer dizer que uma configuração diferente, como por exemplo, 3 de capital e 2 de trabalho, já desconfiguraria a concorrência perfeita.